E aí, pessoal, tudo beleza? Tudo na Santa Paz? Aqui quem tá falando é a Miriam, também conhecida como Nerd Cinéfila. E hoje, a psicóloga no cinema, Jo, claro, irei estar falando de um thriller noir romântico. Estou falando de Quando Falo Coração, de Alfred Hitchcock, esse filme de 1945. E quem não assistiu ainda, eu recomendo, super recomendo, não somente pelos fãs da Ingrid Bergman ou do Gregory Peck como eu, mas também estudantes de psicologia, psicólogos, psicanalistas, enfim, pessoas que buscam, né, o conhecimento, né, da mente, seus mecanismos de defesa, a linha tênue entre razão e loucura, transferência contra transferência, termos muito usados na psicologia, na psicanálise, né? Senhor Sigmund Freud, o pai da psicanálise, nos ensinou tão bem. Bem, o que eu posso comentar sobre esse filme? Em vários momentos me fez lembrar do Freud, Além da Alma, né? Que foi estrelado pelo Montgomery Clift, perfeitamente, e pela Susannah York, né? Quando falo coração, fala da Constance Peterson, que é a Ingrid Bergman, né? E foi muito engraçado. Agora, ó outro mecanismo, outra palavra muito usada na psicologia, na psicanálise. Eu me senti a personagem em vários momentos, vários. A gente olha eu aqui usando a transferência ou a projeção, mas vamos lá. Para começo de conversa, esse filme é baseado num livro, A Casa de Edwards, certo? Então, Constance, né, a Ingrid Bergman, é aquela psicóloga, aquela psicanalista racional, que mantém uma certa distância, assim, tenta ficar longe dos outros colegas, né? Mantém uma relação, ou tenta manter uma relação apenas de trabalho, né? Mas ela usa isso como um mecanismo de defesa, né? Ela é a mais jovem dos colegas, então, e ela sempre ouve isso deles, né? Que ela era jovem, que ainda tinha muito que aprender, que estava há pouco tempo na profissão, mas ela era brilhante, ela conseguia entrar na mente do. Entrar na mente é modo de dizer, né? Ela conseguia trazer informações dos pacientes e assim curá-los de traumas de infância e etc. Mas essa frieza emocional, essa distância nas relações mudaram quando o Dr. Edwards, quem se dizia ser o Dr. Edwards, interpretado pelo Gregory Peck, chegou, né?
Ele foi nomeado como novo diretor da clínica psiquiátrica, né? E algo nele mexeu com ela profundamente, não só a atração física, a parte romântica, mas também ele era totalmente diferente dos colegas, né, no quais ela trabalhava, ou até mesmo do antigo diretor, né? Então, com ele ali, com o Dr. Edwards, ela começou a mudar o seu jeito de ser, né? E ela acabou percebendo que esse doutor, ele tinha alguns sintomas estranhos, né? Ele não podia ver riscado, né, em branco. Então ele não podia, ela numa cena, ela riscou o garfo assim na mesa e ficou branco, ficou listas. E dali que acontece o grande gatilho, né? Então ele começa a ficar com medo, a dizer que é culpado das coisas. E foi nesse meio tempo que descobriram que o verdadeiro Dr. Edwards desapareceu, que ele não era, né, o verdadeiro Edwards, e que o verdadeiro foi morto, né? Então, o que acontece? O que se diz ser Edwards começou a se sentir culpado também, né? Porque ele dizia, ele achava que ele era o causador, né, do desaparecimento e do possível homicídio, né, que aconteceu no Clama. Então, a polícia e as outras pessoas começaram a procurá-lo, né? A Constance fugiu com ele e nessa fuga que acontece uma jornada psicológica e emocional. Os dois começam a se envolver, né? Romanticamente, emocionalmente e vasculhando a mente do paciente, né? Que eles descobriram que não era o Dr. Edwards, ela descobriu que houve, infelizmente, um terrível acidente quando o paciente era criança. E a forma como esse acidente aconteceu fez, né, ele se sentir culpado, né? E estava isso na mente dele, que ele era culpado daquele trauma que aconteceu na infância, que não tinha sido tratado, que não tinha sido cuidado. E com esse novo acontecimento do Dr. Edwards, do verdadeiro Dr. Edwards, foi um gatilho para trazer esse trauma de infância que aconteceu há 30, 40 anos atrás. Um dos motivos do paciente se sentir culpado é de ter assumido a identidade do Dr. Edwards sem ser, né? Então, é um filme
maravilhoso, tá? Né? Ao descobrir esse trauma, o falso Dr. Edwards, né? O Gregory Peck, foi curado, mas a Constance também foi. Então, ela acreditava na cura dos pacientes como analisando símbolos, né? Decifrando os sinais que o inconsciente mostrava, que o inconsciente dele estava dando pistas onde era o X da questão, tá? Uma cena extremamente importante e eu diria épica, icônica, é a cena de um sonho que é totalmente surreal, tá? E enigmático. Foi criada por Salvador Dalí a pedidos do mestre Alfred Hitchcock. É um sonho onde as cortinas têm olhos, tá? Grandes, tá? A cortina tem olhos e uma pessoa ia usando a tesoura, tesourando, eu sei que essa palavra não existe, é brincadeira. Então ia cortando os olhos, cortando as cortinas. E isso tem uma simbologia, tá? No filme era os seguranças, né? As pessoas que eu acompanhava os pacientes até a sala dos doutores. Bem, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtem, compartilhem. Se gostarem, se inscreva. Essa psicóloga apaixonada pela psicologia e pela sétima arte agradece e vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo.